Olá amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês. Meu nome é Fábio, eu demorei, mas finalmente criei vergonha na minha cara e li o espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar. Pois é, só agora eu tive tempo para ler a minha primeira edição da Salvat, desta coleção magnífica, pessoal. Se você é colecionador das antigas, tem a oportunidade de rever grandes clássicos aí, formato encadernado, capa dura, excelente qualidade. Particularmente eu fiquei abismado ao ler essa história aqui. O espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar era uma compilação das edições número 30 ao número 35 da revista The Amazing Spider-Man, volume 2. E sinceramente é uma das coisas mais legais que eu li nos últimos anos, porque como vocês devem saber, o pessoal que pelo menos me acompanha, eu fiquei num hiato muito grande em relação aos quadrinhos, fiquei um bom tempo sem ler histórias em quadrinhos. Então eu parei nos anos 90, antes, para vocês terem uma ideia, dessas edições da Editora Abril se tornarem formato americano, né, que eles faziam aquele negócio tipo computador, né, a história bem interessante. As revistas da Editora Abril nos anos 90, né, a partir dos anos 90 começou o formato americano, mas só que ficou muito caro. Naquele momento eu falei, não dá mais pra mim, não dá mais, né, parei de colecionar. E muito caro mesmo. Depois a Panini assumiu aí, né, as edições da Editora Abril, que até então vinham publicando os heróis. A Panini entrou, pegou pelo menos a Marvel no início e depois a DC, pelo que eu fiquei sabendo. E depois que eu comecei a ver alguns vídeos de review de quadrinhos no YouTube, inflamou novamente o desejo de voltar a ler. Aí eu comecei a comprar algumas coisas e vou lendo assim quando eu tenho tempo, porque é muita correria, né? E eu não leio só quadrinhos, leio outros livros, e inclusive eu tenho um outro canal que eu trato de um assunto totalmente diferente. E eu comecei por lá, um assunto que eu trato religiões, né, outras coisas que não tem nada a ver com quadrinhos. Só que vendo esses canais de reviews, eu falei, poxa, eu vou comprar alguma coisa que esses caras indicam. E uma das indicações foi justamente essa coleção aqui da Salvat, que eu tive a oportunidade de comprar alguns volumes até então. Por incrível que pareça, a própria Salvat já lançou uma coleção oficial de graphic novels, volume 2, já com outras histórias que vale muito a pena também, pelo visto, adquirir. Deixa eu voltar aqui para essa história, Homem-Aranha de Volta ao Lar. É uma história que começa, segundo aqui a gente vê o que aconteceu até aqui, né? Igual eles deixaram algo bem bacana, que é a história até aqui. Então isso me ajudou a situar como vinha o Aracnídeo, cabeça de teia, o que ele tinha passado, pelo menos até o momento que eu tinha parado, né? Eu cheguei a ver o casamento dele com a Mary Jane e tudo. Então eu fiquei sabendo, segundo essas informações, que ele tinha até já se separado da Mary Jane, passou por uma série de obstáculos envolvendo até a quase perda, né, da Mary Jane. Ela quase morreu, foi sequestrada. Enfim, aqui no início já mostra alguns fatos que ocorreram na vida do escalador de paredes que eu não tinha acompanhado e eu não cheguei a ler nada. E mostra aqui uma história, um Homem-Aranha totalmente perturbado, né? Um personagem que vem passando por uma, digamos, depressão pelos eventos que ele passou. E o cara vai e fica totalmente perturbado a ponto de descontar aquele rancor, a sua amargura em destruir prédios abandonados. No começo a gente vê isso, né? Que ele vem aqui e já começa a descer a pancada numa construção aí que já estava condenada. E começa a refletir sobre a vida dele, né? Desde o começo, quando ele estudava, que ele era nerd, e ele passou por períodos de bullying na escola, foi perseguido, e ele acaba se deparando com um rapaz lá que também está sofrendo bullying, e ele resolve então ajudar, e depois ele é orientado a não fazer aquilo por um professor discorda, informando que aquele menino está passando por aquilo porque ele tem que aprender
a criar uma maturidade, desenvolver a defesa, né, por si só. E o Peter já não vê desta forma, porque ele passou pelo aquilo que o garoto vem passando e ele resolve ajudar, mas as coisas não acabam acontecendo do modo que ele gostaria que acontecesse. Enfim, nessa edição nos é apresentado um personagem que tem umas características que são muito semelhantes ao Homem-Aranha, como a habilidade, pular de um prédio para outro, escalar as paredes, né? Esse carinha aqui e tal. E é uma figura bastante enigmática, porque a princípio quando você começa a ler, você pensa que é uma coisa, mas no fim da edição você vai ver que é outra completamente diferente. Você pensa até que o Peter deve estar ficando maluco, viajando, enfim. E nesta mesma edição é também apresentado um dos piores, na minha opinião, pelo que eu pude contemplar, um dos piores vilões que surgiram na vida do Aracnídeo, um tal de Molu. Esse Molu ele tem um poder um tanto quanto bem distinto dos demais vilões, porque ele ataca pessoas ou super-heróis de uma forma vampiresca, ou seja, ele suga por completo a energia dos oponentes. É como se ele se alimentasse da energia vital do personagem, do oponente. E ele escolhe justamente o Homem-Aranha por algumas características que o Homem-Aranha tem. E isso fica evidenciado aqui na HQ. É claro que eu não vou contar, porque senão vai estragar quem não leu ainda. Se existe uma pessoa que demorou tanto a ler esse volume, pode ser que tenha outras pessoas também que ainda não leram. Se eu até o momento não tinha lido, então eu não vou estragar a surpresa, porque é uma história bem bacana. Agora eu vou falar um pouco da arte, né? A arte de um cara que eu particularmente sempre admirei o traço dele, desde os anos 80, que é o John Romita Jr., o Romitinha, né? O cara evoluiu muito em sua arte. Eu já gostava do traço dele, principalmente quando saía ali as histórias dos X-Men desenhadas por ele, em formatinho mesmo que eu lia. Tinha as histórias do próprio Cabeça de Teia desenhada por ele. Uma edição que marcou muito a minha vida de colecionador. Foi a edição número 37 da editora Abril. O formatinho ali que ele sai na mão nada mais nada menos com o Fanático. E algumas cenas aqui, que é mostrada aqui nessa edição, lembra muito o quebra-pau que o Homem-Aranha teve com o Fanático nessa edição em formatinho que eu acabei de citar. Porque é um quebra-pau violento. O Aranha, sofre na mão desse cara aqui, desse Molu, viu? O cara é a pancadaria extrema. Olha só a arte do cara. Sensacional. Cara, se você não leu ainda isso daqui, eu recomendo. Eu acho difícil alguém que não tenha lido. Mas se você não leu, comente aí. Se você não leu, se você pretende ler. Porque vale muito a pena, tá? O roteiro ficou a cargo do John Michael Straczynski. John Michael Straczynski, eu até então não conhecia muito sobre ele. O que eu fiquei sabendo sobre ele fica a cargo aqui do pós-fácil aqui no final, onde fala um pouco sobre a vida dele, né? Do roteirista e tal, John Michael Straczynski. E também fala um pouco do Romitinha, conhecido, o John Romita Jr. A princípio é que o John Michael Straczynski ele era roteirista de uma série de ficção científica bem conhecida, né, que é Babylon 5. Não sabia disso. Através de uma oportunidade que saiu, é claro que surgiu, roteirizar essa edição, algumas edições, é claro, do Homem-Aranha, e foi dada a ele total liberdade criativa. Tanto que ele que criou esse inimigo aqui do Homem-Aranha e tal. E a história ficou com um peso mais dramático. Essa é uma edição que eu recomendo, tá? Vale muito a pena ser lida, é claro, se você não leu ainda. E se você leu, comente aí quais foram as suas impressões acerca dessa revista aqui. Deixe nos comentários, porque é muito bom ter aquele feedback de vocês, tá ok? Se estiver passando por aqui, não conhecia o canal, inscreva-se para receber as atualizações, tá ok?
E na descrição tem a fanpage do canal também, a fanpage pequenininha, mais ou menos, não tem muita gente ainda. E também tem um blog, que assim que eu gravo um novo vídeo, eu vejo qualquer coisa aí que vale a pena, eu vou lá no blog, publico lá. E para quem é caro quiser, basta curtir a página e seguir o blog via e-mail também, tá ok? Então forte abraço, até nosso próximo vídeo e fica aí a dica de hoje. Tchau!